Pessoal, bem-vindos ao canal da professora Daniele Garcia, mais uma opção para você aprender matemática. E hoje eu trouxe aqui, as 4 operações da matemática envolvendo aí frações. Então, para a gente relembrar aí o conteúdo de fração, precisamos lembrar que é uma representação de o quê? De partes que vão ser divididas iguais, tá certo? Então, eu tenho aqui um exemplo, de um círculo, certo? Que foi dividido em 2 partes. E aqui ele foi dividido em 4 partes, Então, cada parte dessa recebe um nome. Então, um exemplo aqui eu tenho 1/4, certo? De um total que foi dividido em 4 partes. Aqui eu tenho 1/2, Então, ou seja, uma metade, de algo que foi repartido em 2 partes. Tá certo? Então, isso é só para a gente relembrar um pouquinho aí sobre o que é uma fração. Eu peço para que eu indico aí a aula sobre fração, tá certo? Para que vocês consigam compreender bem os conteúdos. E agora a gente vem para a parte prática, que é a hora de a gente começar agora a calcular essas frações, quando envolver aí a soma, subtração, multiplicação e a divisão, tá certo? Então, eu começo aqui com vocês trazendo, na verdade, em primeiro lugar, a multiplicação e a divisão de frações, tá certo? Ela é bem simples de resolver, por isso que eu começo por ela. Então, quando eu precisar multiplicar, tá certo, as frações, o que eu tenho que fazer? Numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Só isso, tá certo? O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Vamos falar assim, tá certo? Então, eu tenho aqui, 3 vezes 2, 6, tá? E 4 vezes 3 eu tenho 12, tá? Então, eu tenho 6 dozeavos. E aí, eu posso melhorar essa fração, Eu posso simplificar, eu posso o quê? Reduzir. E a simplificação nada mais é do que uma divisão que você faz pelo numerador e o denominador. Então, ou seja, o mesmo número que você divide o numerador é o mesmo que você tem que dividir o quê? O seu denominador. Então, aqui, eu posso dividir por quanto para a gente simplificar? Posso fazer uma divisão por 6, tá certo? Porque no caso aqui 12 é múltiplo de 6, E eles estão na mesma tabuada, vamos dizer assim. Então, eu posso dividir aqui por 6 e aqui por 6. Então, eu tenho 6 dividido por 6 me dá 1 e 12 dividido por 6 vai me dar 12, tá certo? 1 sobre 2, tá ok? Então, essa foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo aqui também bem simples, 1 vezes 4 são 4 e 4 vezes 6 eu tenho quanto? 24. E aí, eu posso também, da mesma forma, o quê? Simplificar essa fração. E eu vou simplificar por quanto essa daqui? Eu vou simplificar ela por 4, tá ok? Então, 4 dividido por 4 me dá 1 e 24 dividido por 4, 6. Então, 1/6, tá certo? Então, essa aqui foi o exemplo quando a gente precisar multiplicar as frações, tá? Agora, vamos trazer uma aqui para divisão. Então, como que eu faço a divisão de frações, Então, eu preciso o quê? Manter a primeira fração e a segunda fração eu vou inverter. E quando eu inverter, o numerador com o denominador, eu vou inverter também o quê? O sinal. Então, o contrário de uma divisão é o quê? A minha multiplicação. Então, aqui eu vou ter, mantenho a primeira, 8 sobre 10, tá ok? Que multiplica o quê? 5 sobre 2, tá certo? E aí, agora eu vou fazer igual eu fiz no passo anterior. Numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Então, eu tenho lá que 8 vezes 5 eu tenho 40 e 10 vezes 2 eu tenho 20. Lembra que uma fração é uma divisão, então eu posso fazer a divisão aqui, tá certo? De 40 dividido por 20, o resultado disso é igual a 2. Esse aqui é um exemplo de uma fração aparente, Quando o nosso numerador, ele é múltiplo do nosso denominador. E aí, a nossa divisão, ela dá uma divisão exata, tá ok? Então, aqui eu tenho também, uma divisão de fração. Então, dessa vez eu escrevi dessa forma, que às vezes você pode encontrar alguma atividade e aí você pode ficar confusa, Quem é a primeira, quem é a segunda. Então, eu tenho aqui, 7/5 dividido por 3 sobre 2, certo? Então, eu vou manter a primeira, 7/5, e vou o quê? Inverter a segunda. Se você quiser escrever primeiro, 7/5 dividido por 3
sobre 2, talvez seja melhor para você não se confundir, tá certo? Então, aqui agora, eu faço a inversão de 7/5 vezes quanto? 2/3. E agora eu faço, né? 7 vezes 2, 14, e 5 vezes 3 eu tenho 15. Aqui eu já tenho uma fração irredutível, né? Eu não consigo simplificar, eu não consigo diminuir este resultado. Eu posso fazer a divisão 14 sobre 15, né? 14 dividido por 15, caso o meu exercício de repente me peça, ou seja, um exercício de alternativas, né? Mas se não, eu posso deixar a resolução dessa forma, 14 sobre 15. Então, nós vamos agora, né, para soma ou subtração de fração com denominadores iguais. Então, para fazer a soma ou subtração de denominadores iguais, ela é bem simples, tá? Então, eu preciso o quê? Manter os meus denominadores, lembrando que denominador é o número que está na parte de baixo da minha fração, e na parte de cima eu vou fazer a soma normalmente. Então, aqui eu vou manter o meu denominador, que é o 3, e vou fazer 4 mais 2, que me dá 6. 6/3, tá ok? Eu posso efetuar a divisão, vai me dar um resultado exato, então 6 dividido por 3 é igual a 2, tá certo? Mais um exemplo aqui, então, ó, denominadores iguais, então eu vou fazer a subtração normalmente aqui na parte de cima. Então, eu vou repetir o meu denominador e vou fazer 7 menos 1, que me dá 6, 6/8. E aqui, pessoal, eu posso o quê? Simplificar essa minha fração, né? Eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2 também, tá certo? São números pares, então são divisíveis por 2. 6 dividido por 2 me dá 3 e 8 dividido por 2 me dá 4, ou seja, 3/4, tá certo? Então, aqui quando vocês fazem a soma ou subtração de denominadores iguais, é bem simples. Então, vamos agora para a soma ou subtração de frações quando os denominadores forem o quê? Diferentes. Então, quando os denominadores forem diferentes, tá certo? Ó, o número aqui de baixo, eu vou precisar fazer o quê? O MMC, o mínimo múltiplo comum entre o quê? Entre o 3 e 2. Só que neste primeiro exemplo, eu vou resolver sem precisar fazer o MMC. Aí até eu te dou uma dica para você ver como é que você faz também a resolução desse mesmo exercício sem precisar fazer o MMC, tá certo? Então, o que eu preciso fazer aqui, né? Uma multiplicação entre os denominadores. Então, 3 vezes 2 eu tenho 6, tá certo? E depois eu faço uma multiplicação em cruz. Eu vou fazer 2 vezes 2, que me dá 4, mais 3 vezes 7, que o resultado disso vai ser 21. E agora eu faço a soma. 4 mais 21, 25/6, tá certo? Então, aqui, mais uma vez, eu tenho uma fração irredutível, eu não consigo simplificar aqui, reduzir o resultado, o máximo que eu posso fazer é uma divisão, mas que nesse caso aqui eu não vou trabalhar com a divisão, eu vou deixar a resposta no formato de uma fração mesmo, tá certo? Agora, vamos para mais um exemplo, na qual eu vou tirar o MMC para vocês verem como é a resolução e resolver essa daqui, né? Então, eu tenho lá 3/5 mais 3 sobre 2 menos 7/8. Então, aqui já é até uma expressão numérica, né? Porque eu tenho uma conta de adição e uma conta de subtração envolvendo essas frações. Onde eu tenho ali mais de uma operação da matemática numa mesma conta, eu já chamo de expressão numérica. Então, aqui eu preciso saber qual é o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 5, 2 e 8, tá legal? Então, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Ó, o MMC, mínimo múltiplo comum, é aquela fatoração em números primos em que a gente faz entre o quê? 5, 2 e 8, tá certo? E aí, eu vou começar fazendo aquelas divisões, né? São sucessivas divisões em que eu realizo. Então, o primeiro número primo que eu começo a trabalhar aqui, a fazer essa decomposição, é o próprio 2 mesmo, porque eu consigo aqui diminuir já esses valores e fazer essas divisões. Então, vamos lá, né? 5 não dá para dividir por 2, então eu vou repetir ele aqui. 2 dividido por 2 são 1, né? No caso é 1. E 8 dividido por 2 me dá 4. Eu preciso chegar, né, de ter todos os termos aqui, o resultado sendo 1. Então, aqui eu vou mais uma vez fazer uma divisão por 2, por conta aqui do 4, que é um número par, e eu consigo dividir por 2. Então, eu tenho lá, né, 5 não dá para dividir por 2,
1 que nós já finalizamos e 4 dividido por 2 eu tenho 2, tá certo? E mais uma vez eu faço uma divisão por quanto? Por 2 para poder chegar a 1 aqui. Então, aqui vai dar 5, 1 e 2 dividido por 2, o resultado vai ser 1. E agora eu venho para trabalhar apenas com esse último número, com o 5, tá certo? E aí, 5 eu tenho que dividir por 5 para o resultado ser igual a 1, tá certo? E agora aqui eu faço uma multiplicação, então eu tenho 2 vezes 2 que são 4, 4 vezes 2 são 8 e 8 vezes 5 eu tenho 40. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 5, 2 e 8 é quem? 40. Então, eu vou montar aqui, né? Se eu tenho lá 3 frações, então eu vou montar aqui também 3 frações com os denominadores sendo o quê? 40. Então, eu vou seguir aqui os sinais, tá certo? E aí, agora a gente começa a aplicar lá a regrinha, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. E por que divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima? Então, lembra? O número de baixo, que é o denominador, ele determina em quantas partes eu preciso dividir o meu inteiro, certo? E os numeradores são a quantidade de vezes, né? No caso, que eu quero, referente a essas repartições, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, né? 40 dividido por 5 são 8, e 8 vezes 3 eu tenho 24. 40 dividido por 2 dá 20, e 20 vezes 3 eu tenho 60. 40 dividido por 8 eu tenho 5, e 5 vezes 7 eu vou ter 35. Então, agora os denominadores são iguais, eu posso realizar as operações aqui de cima. Então, 24 mais 60 eu tenho 84, certo? Menos 35 sobre 40. Então, agora aqui eu faço a subtração normalmente. Então, vamos lá. 84 menos 35. Então, empresta 1, 5 para 14 são 9. 1, 3 mais 1, 4, para 8, 4. Então, o resultado disso vai ser 49 sobre 40. Tá ok? Então, aqui foi uma maneira, né? Aqui o resultado, na verdade, eu não preciso dividir e nem preciso simplificar, porque ele é uma fração irredutível, né? Eu não consigo encontrar múltiplos aqui para que eu consiga fazer uma divisão correta, vamos dizer assim, para simplificar esse resultado. Então, eu posso deixar ele dessa maneira, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham compreendido. Revejam aí o conteúdo sempre que necessário. E fica aqui o meu agradecimento, o meu muito obrigada e até a próxima aula.